embora. A gente vai falar hoje sobre um dos elementos que são fundamentais para você ter uma carreira de alta performance dentro da assessoria de imprensa. E por que ela é fundamental? Porque ela é a base, inclusive, do trabalho do jornalista. Embora, infelizmente, tem muita gente que não faz a menor ideia da importância disso e acaba virando cover de outras pessoas. Então vamos embora, o nosso assunto de hoje é: você é um jornalista autêntico e logo vai ter um trabalho autêntico e uma carreira autêntica na área de jornalismo ou na assessoria de imprensa, que também é jornalismo, ou você é só um cover de alguém? Por que esse assunto é importante, gente? Então, bora, vamos falar sobre isso. Uma das coisas mais importantes para o jornalista é a autenticidade. É isso que vai garantir que você tenha boas pautas, que você tenha grandes big ideas. O que é big idea? É o que vem antes da pauta. Quando eu falo, por exemplo, vamos falar sobre o Maio Marrom, né? Que é uma campanha que está rolando agora, eu acho que é da cegueira. A big idea é o Maio Marrom. Agora, qual é a ideia de pauta que vai ser gerada a partir dessa big idea que é o Maio Marrom? Entende? E aí você vai começar a construir ideias de pauta. E o jornalista e o assessor de imprensa, ele tem que olhar para o mercado para construir essa pauta. Ele tem que olhar para dados para construir essa pauta. Ele tem que ser um curioso. Ele precisa começar a pensar quantos casos de cegueira nós temos hoje no país, ou então a partir de que idade as pessoas começam a ter maior número de problemas de visão, ou então eu posso falar sobre os problemas de visão que acontecem dentro das escolas e que acabam prejudicando as crianças. Hoje nós temos um índice muito grande, né, de crianças, principalmente dentro da rede pública, que não tem uma boa performance em sala de aula, porque tem problema de visão. Inclusive a Eurofarma uma vez fez um mutirão ali no entorno de onde eles têm a fábrica, e eles descobriram que 80% daquelas crianças tinham algum tipo de problema de visão. Levaram o médico lá, deram óculos para todo mundo, os pilotos da Stock Car, inclusive, que entregaram, foi uma ação linda. Então, quando eu penso numa big idea, e aí eu tenho que pensar que a big idea é o meu guarda-chuva, embaixo dessa big idea eu começo a pensar em pautas. Gente, esse é um dos aspectos da assessoria de imprensa, tem muitos outros. Por exemplo, eu tenho um cliente que foi contratado, eu tenho lá uma Stock Car que vai acontecer em Cascavel. O que é que eu vou fazer? Quais são as pessoas que eu vou convidar? Por onde eu começo a pensar? Isso precisa de metodologia. Dentro da rede AIF, se você nunca viu o meu canal, está vendo agora, o que é a AIF? A AIF é Assessoria de Imprensa Freedom. Esse termo AIF, fui eu que criei, né? Com a ajuda do André, criamos esse termo. Por que AIF? Por que Freedom? Porque é um assessor de imprensa diferente, que pensa a carreira dele de uma maneira diferente. O nosso foco não é o dinheiro, o nosso foco não é 10K, 12K, 5K, o meu foco é que você ganhe o que você quiser. Por isso você precisa ter autenticidade. Percebe que a autenticidade tem que estar em tudo aquilo que você faz? Quanto você quer faturar por mês? Essa é a pergunta que nós fazemos dentro da rede AIF. Quantos contratos você quer ter? Quantas horas por dia você quer trabalhar? Qual editoria dos seus sonhos? Em que editoria você quer se especializar primeiro? Como é que você vai buscar esse cliente? Como é que você vai fortalecer a sua marca? Tudo isso é autenticidade. É você que escolhe, é você que decide. Aqui dentro desse processo, nunca eu vou dizer para você, você vai faturar tanto. Eu tenho assessor de imprensa que faz parte da rede, aluno meu, mentorado meu, que está faturando 25. E tem gente que fala para mim, Patrícia, 2,5 está ótimo. Eu só quero cuidar da minha filha, eu só quero ter minha vida, eu quero poder comprar as minhas coisas, eu quero ter o meu dinheiro. Tem gente que diz, eu quero engravidar, eu quero ficar aqui, quero 5 mil no máximo, tá ótimo para mim. Isso é autenticidade. Então a autenticidade ela tem que passar por todos os processos da sua vida. Aí a minha pergunta para você é um jornalista autêntico ou você é um cover de alguém? Porque o cover de alguém, ele está sempre olhando para uma pessoa e não para um propósito, não para uma missão de vida. Se você é um jornalista cover, você provavelmente esteja olhando para alguém que está fazendo sucesso na televisão ou para alguém que... Porque é diferente de você se inspirar em alguém. Ter um mentor, ter uma inspiração, isso é uma coisa positiva.
O problema é quando você começa a imitar essa pessoa. O problema é quando você deixa de ser quem você é e você começa a fazer o que o outro faz, com os mesmos nomes, da mesma forma, com os mesmos propósitos, ou buscando um propósito que não é seu. E é interessante porque mesmo dentro da assessoria de imprensa a gente vê isso acontecer todos os dias. Dentro da rede AIF, né, eu me lembrei agora, porque a gente estava falando sobre isso agora pela manhã, dentro da rede AIF tem uma coisa que eu chamei de acelerador de resultados. Isso já o ano passado, né? No finalzinho do ano passado para esse ano, a gente já falava em acelerador de resultados. Por quê? Porque eu quero pegar vocês dentro da minha escola, do AIF, da Assessor de Imprensa Freedom, e acelerar o seu resultado. Então a gente criou um sistema de mentoria para os alunos. É engraçado porque essa semana um outro canal, uma outra empresa que ensina assessoria de imprensa, dentre os bônus lá estava acelerador de resultados. Aí eu falei, gente, duas coisas, né? Primeiro, positivo, porque a pessoa está se espelhando na gente, mas ela está virando um cover da rede. Por quê? Porque você começa a se parecer, mas você nunca vai ser. Se o seu sonho é parecer, eu quero assistir, eu adoro o Reinaldo Gotino, ele é meu amigo, né? Ele estudou comigo, né? O Gotino do Balanço Geral, né? Da Record. Nossa, o Gotino é maravilhoso. Por que o Gotino é o sucesso que ele é? Conheço o Gotino desde o tempo da faculdade, a gente chamava ele de pastor. Ele sempre foi autêntico, ele nunca quis se parecer com ninguém. Ele tem um estilo dele, e é um estilo que combina, que casa com aquele programa. E é por isso que ele é o sucesso que ele é. Porque se você tentar ser um cover do Gotino, você vai passar uma vida inteira sendo cover de alguém. Você não vai ter nada de autêntico, nada seu. Então, se você é um assessor de imprensa, por exemplo, qual a primeira coisa que eu peço para vocês quando vocês entram dentro do meu curso, dentro da minha mentoria, dentro da minha escola do AIF? E mesmo que você não esteja, eu só quero que você pense sobre isso. Nós estamos aqui, no mercado. Nós estamos produzindo para quem? Nós estamos produzindo para essa galera aqui. E os veículos de comunicação também estão produzindo para essa galera aqui. Logo, eu falo com o veículo de comunicação. Se eu virar um cover de alguém, se eu virar o cover de um assessor de imprensa, eu sempre vou trazer para cá algo que ele já trouxe. Algo que ele já viu, que ele já falou, que já foi criado. Pode até ser que um jornalista aqui ainda não tenha visto, o outro aqui não tenha visto, mas em algum momento alguém vai dizer, olha, essa daqui tá querendo se passar por você, olha, esse aqui tá querendo parecer, olha, isso copiou isso. E é engraçado porque os meus alunos, algumas pessoas que a gente vai estar o tempo todo mostrando pra gente, olha só isso aqui, até o teu exemplo essa pessoa copiou. Então, de um lado a gente acha incrível, mas por outro a gente diz assim, gente, que pena que hoje tem um termo, né, que as pessoas usam hoje, que é o modelar, né? É bacana modelar alguém, mas o que é modelar alguém? Pega essa pessoa, estuda essa pessoa, entende o que ela faz e faça um benchmark. O que é o benchmark? Sabe o que é isso? Dentro do marketing, o benchmark é você olhar o que, por exemplo, vamos imaginar que você tem uma rede de supermercados local. E você olha para o que as grandes redes nacionais estão fazendo, olha de preferência para que as redes de outros países estão fazendo e você adapta isso para a tua realidade. A primeira vez que eu estive em Nova York, nós fomos conhecer um supermercado lá afastado. Gente, que coisa mais linda, na área onde tinha ovos. Então, quando você chegava perto da área onde estavam os ovos, tinha umas galinhas, elas cantavam, ela era acionada por movimento e as galinhas cantavam. Era coisa incrível, aí você saía. Gente, aquilo era um parque de diversões dentro do supermercado, era maravilhoso. E aí, em cada canto, e era um lugar enorme, eu falei, nossa, se eu tivesse um lugar, se eu tivesse um mercado no Brasil, eu faria um benchmark disso. Talvez eu não conseguisse ter as galinhas cantando, mas ter um espaço ali onde seja mais divertido para os ovos, um espaço mais divertido para a carne, um espaço mais divertido para os legumes. Isso é benchmarking. O marketing faz isso desde sempre. Mas você precisa ser autêntico.
O jornalista tem que ser autêntico. Então eu quero que você comece a se perguntar, as pautas que você cria hoje, as matérias que você cria hoje são autênticas? Você consegue pensar uma pauta sozinho? Você consegue ter um estalo? Claro que a gente faz ronda de pauta, todo assessor de imprensa faz a ronda de pauta. O que é a ronda de pauta? É você, todos os dias pela manhã, ler tudo que você conseguir dentro daquele horário sobre a editoria que você atua. Por exemplo, eu cheguei hoje de manhã, ontem o nosso piloto venceu, Gaetano de Mauro, e foi um final de semana ótimo. Nós levamos o Andy dos Barbichas para conhecer o nosso box, ele deu volta rápida, ele postou o material na rede dele, foi incrível. Nós fizemos uma matéria lá, levamos o carro para fazer um pit stop lá no Cubo, tudo isso assessoria de imprensa. Eu levei para fazer um pit stop, saiu no Bora São Paulo na sexta-feira, depois saiu no Bora Brasil. Então assim, nós fizemos matérias incríveis, nós levamos um artista para ficar ali com a gente, isso gera pauta, nós conseguimos, e aí nós vencemos. E se nós vencemos, aí vem uma mídia espontânea associada a isso. Mas antes da mídia espontânea, eu tenho que ser autêntica. O que é que eu vou fazer? Para vocês terem uma ideia, nós estamos, nesse momento que eu estou gravando, hoje é dia 22 de abril, eu não sei em que momento você está vendo essa aula. Nós estamos no dia 22 de abril de 2024 e nós finalizamos ontem a etapa de São Paulo de Interlagos. Depois nós temos a etapa de Cascavel, depois nós temos a etapa do Velocitar. Eu já estou trabalhando Velocitar. A etapa de Cascavel para mim já está pronta, que é no dia 19 de maio. Então eu estou sempre buscando lá na frente e eu não estou olhando o que os outros assessores estão fazendo. Eu estou olhando o mercado, eu estou olhando o que acontece, estou olhando dados, o que acontece na cidade, o que nós temos no mês de maio. Então maio eu tenho Maio Amarelo. Antes de ir para Cascavel nós já fechamos uma ação incrível com a Galeria do Rock, vai ser demais, entende? A autenticidade, o que o carro de velocidade tem a ver com Galeria do Rock, depende do que eu criar. Depende do que nós inventarmos, como história para colocar o carro ali. Isso depende da autenticidade. Só que se na próxima etapa um outro assessor de imprensa falar, olha, vamos colocar o carro na Galeria do Rock, isso já foi, meu amor, isso já foi, isso é muito fofolete. Isso é ficar dentro da caixinha, sabe, correndo atrás do rabo. Uma expressão esquisita, mas você já viu um cachorro correndo atrás do rabo? Vai estar sempre correndo atrás do rabo, sempre cover de alguém. Eu preciso que você comece a despertar dentro de você o jornalista autêntico que você é. Como é que você vai fazer isso? Como? Patrícia, eu não sou uma pessoa criativa. Tem gente que não tem essa criatividade, a flor da pele. Gente, isso é método. Vocês acham que eu nasci assim? Pensa você quando você nasceu, pensa você criancinha. Você nasceu sabendo ler, escrever, caminhar, falar. O teu repertório de palavras hoje depende de quê? Diga para mim. Depende de quantos livros você leu, depende de quantas matérias você vê por dia, depende da sua curiosidade de ver uma palavra e checar no dicionário o significado dela. Depende do quanto você tem interesse em crescer como pessoa profissionalmente. Se você é uma pessoa que está o tempo todo numa telinha, olhando para alguém, olhando para algo, sempre a mesma coisa e copiando aquilo, isso vai transformar você numa pessoa medíocre. Com todo respeito. A mediocridade, da onde vem? Da tua falta de interesse em crescer o teu negócio, a tua assessoria de imprensa. Tem gente, ontem foi tão bonitinho porque a Sofia Filardi, ela é irmã de um AIF nosso, e ontem ela disse para mim uma coisinha assim, Patrícia, carrapato que fala, eu queria amanhã ser o seu carrapato, eu queria grudar em você e ficar aqui junto de você. E eu achei uma graça isso. Eu falei, Sofia, não adianta você ficar colada em mim,
Você tem que andar comigo, você tem que andar com a rede. Nós já somos mais de 50 escritórios ativos do AIF dentro desse Brasil lindo. Tem gente em tudo quanto é lado, mas não é só olhar para mim. Primeiro é aprender a maneira como nós fazemos, porque quem aprende não depende. Eu preciso só que se aprenda o método. Aprende o método, aplica, aprende a fazer assessoria de imprensa, aprende a criar uma pauta, aprende a pensar uma pauta. Comece tendo autenticidade na escolha do seu nome, na escolha da sua editoria. Comece a olhar para as coisas que acontecem na sua editoria. E como é que você faria? Não é como a Patrícia faria, não é como a Sabrina faria. É como a rede faz. E como é que você pensa o seu trabalho como assessor de imprensa e como jornalista dentro dessa rede? Existe um método para melhorar essa sua performance. Então, por exemplo, um exercício muito interessante de criatividade é você elenca alguns pontos, por exemplo, família, relacionamento, viagem, trabalho, e para cada amigos, para cada um desses itens aqui, eu quero que você abra como se fosse uma chave, sabe? Família, abre 3 chaves, relacionamento, 3 chaves, viagem, 3 chaves, trabalho, 3 chaves, amigo, 3 chaves. E aí, dentro dessa ramificação, eu quero que na frente de cada um, você pode colocar algo interessante que você se lembre. Então, por exemplo, a sua família. Pensa numa história bacana da tua família, seja ela trágica, seja ela feliz. Tem uma que eu me lembro sempre, né? Talvez seja uma das lembranças mais fortes da minha vida, que não é muito feliz, né? O meu pai correndo atrás da minha mãe com um machado e eu e minhas irmãs correndo atrás dele chorando, né? Então a minha mãe ia na frente gritando, meu pai atrás com o machado e nós 3 chorando. Aí chegava numa ponta, hoje a gente lembra isso com humor, né? Na época não era, mas a gente vai melhorando, vai entendendo as coisas. Aí ele parava, ela virava e aí a gente corria, era um corredor. Bom, terrível, mas é uma lembrança que eu tenho. Qual a segunda lembrança que eu tenho? Meu primeiro dia de aula, eu não tinha nem 6 anos de idade ainda, eu já fui para o colégio, né? Já fui para o pré-primário na época, eu me lembro da dona Beatriz, eu me lembro da roupinha que eu vestia, eu me lembro do cheiro da sala de aula, eu lembro do cheiro do meu pão com manteiga dentro da minha a gente tinha aquela lancheirinha, né? Que mais? Relacionamento, viagem, trabalho, amigos. Para cada um eu quero que você coloque na frente uma lembrança que você tenha. Para essa lembrança eu quero que você abra de novo 3 itens assim e você crie 3 possibilidades de pauta com essa história que você tem. Vamos pegar essa história que eu acabei de contar para vocês? Que tipo de pauta eu poderia criar? Por exemplo, a gente pode falar sobre violência doméstica e o que isso traz para a vida adulta, como você faz para superar os problemas, né, os seus traumas de infância. Isso é uma pauta interessante. Qual é a segunda pauta que eu poderia criar aí? Os laços de irmandade que são fortalecidos, às vezes, a partir da tragédia. Terceira, a gente pode falar de codependência. Como é que, às vezes, uma pessoa se torna codependente porque a família é desestruturada. Então, só aqui rapidinho, e eu não tinha feito esse exercício, estou fazendo agora com vocês, eu tenho 3 possibilidades de pauta na área de comportamento. Quem é que pode, né? Aí eu penso, quem é que poderia dar essa entrevista para mim? Um psicólogo, um terapeuta, um educador. Essas pessoas podem ser os meus clientes. Gente, e eu estou fazendo isso sem copiar ninguém, sem olhar para ninguém, sem ficar olhando o que o coleguinha faz, qual é o cliente que ele está atendendo, quais são os termos que ele usa, e copiando. Né? Então, se você quer ser cover de alguém, parabéns. Né? Que sorte do outro, porque o outro vai estar sempre caminhando na frente. Né? E você vai estar sempre atrás, sempre pegando as migalhas. Né? Sempre comendo os restolhos do que sobra do banquete que aquela pessoa está fazendo. Então eu quero que você seja a pessoa que dê o banquete. Não se preocupa, vai vir um monte de corvo comer depois os restolhos, mas eu quero que você se ocupe do banquete.
Deixa os urubus fazendo o que eles tiverem que fazer, o que eles sabem fazer. Infelizmente vai ter gente, sempre vai ter alguém na tua cola, principalmente se você estiver fazendo um trabalho bem sucedido, né? Alguém fala, a pessoa, tem gente, né? E eu já ouvi isso dentro da rede, nossa, o fulano de tal foi lá no meu cliente, você acredita que ele ofereceu um trabalho mais em conta do que o meu? Eu falo, nossa, é urubu, né? Buscando o restolho. Mais barato do que o seu, não valoriza nem aquilo que ele faz, não sabe nem o preço, o que vale aquilo que ele entrega. Para entregar algo mais barato, para tentar pegar o teu cliente, meu Deus, que triste. Tenha pena, tenha piedade, né? Tenha piedade. Agora, continue caminhando. Então eu quero que você seja um jornalista autêntico, um assessor de imprensa autêntico, sem se ocupar, sem se preocupar com quem está vindo atrás de você em busca das migalhas que você tem deixado pelo caminho, tá? Isso significa o quê? Isso significa que você está no caminho do sucesso, no caminho de ser um dos melhores assessores de imprensa que esse país já viu. Aí eu pergunto para você, o que é que você acha que vale mais? Né? Quando você fala no mercado, eu sempre falo isso com a Sabrina, eu falo, as pessoas hoje podem dizer, eu faço parte da maior rede de assessoria de imprensa desse país, meu amor. Escritórios ativos, trabalhando, funcionando com contratos, não é da boca para fora não, se você entrar lá no mapa da rede AIF, você vai ver todos os escritórios que estão ali funcionando e trabalhando. Ou você quer ter feito, fiz um cursinho aqui e ali, né? Em busca de dinheiro. É triste, porque se você é um jornalista que está focado primeiro no dinheiro, você esqueceu qual é a sua missão. Você tem que ganhar dinheiro, você vai fazer dinheiro, mas ele vem no escopo de um trabalho bem feito, ele vem no escopo de um trabalho autêntico. Você não precisa ficar olhando para o dinheiro, você tem que olhar para a qualidade do serviço que você presta, a qualidade do assessor de imprensa que você é, a qualidade do trabalho que você desenvolve, a rede onde você anda, as pessoas com as quais você caminha, quem é o seu mentor, quem é a sua mentora. É isso que você tem que focar, essa tem que ser a sua estrela do norte. Esquece o que vem atrás, porque o que está atrás, se fosse melhor que você, estaria na frente. E você que estaria mentorando e olhando para aquilo. Se não é isso que está acontecendo, relaxa o teu coraçãozinho e comece a se ocupar única e exclusivamente em ser um jornalista autêntico, em ser um assessor de imprensa autêntico. Porque enquanto as pessoas estão costurando e procurando ainda o caminho que você está seguindo, você já está lá na frente, meu amor. Combinado? Então bora! Faz esse exercício aqui, começa a olhar para a tua assessoria de imprensa, começa a olhar para aquilo que você faz, vem andar com a gente dentro da rede AIF, a maior rede de assessoria de imprensa do país, a primeira e a maior rede, quiçá da América Latina, meu amor. Combinado? Então, um beijo para cada um de vocês. Nós estamos gravados, né? Nós gravamos esse programa porque hoje eu sou autêntica e eu estou nesse momento, né, com uma casa em Santos, porque um AIF é assim, ele é freedom. Em algum momento você vai decidir, agora eu quero me mudar para lá, né? A gente tem alguns casos na rede, tem o caso da Ângela. A Ângela mora em Garanhuns, mas ela está sempre lá em Maceió, né, Sá? Está sempre lá em Maceió, a Rejane está aqui em Campinas, mas ela está sempre lá em Manaus, visitando a mãe dela, o Ângelo está sempre viajando. Quando você é um assessor de imprensa freedom, livre, quando você chegar nesse ponto de ser dono da tua vida, para decidir inclusive onde você quer morar, onde você quer estar, é porque sim, você alcançou e você já está no caminho do sucesso. Quer entender mais sobre isso? Segue a gente aqui no nosso canal, começa a olhar para a nossa escola do AIF, a única escola especializada em assessoria de imprensa do país. Fechou? Então vamos embora. Até terça-feira.